A vida pode ser mais leve. Que alegria para mim novamente estar aqui com você. Vamos falar de Natal? Bom, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado no mês de junho de 2022. E aí você fala assim, mas Hugo, Natal, no meio do ano? Pois é. Você sabia que existe uma teoria que eu particularmente acredito muito, que Jesus se aproxima do planeta Terra no período do Natal. E não precisa ser muito, digamos assim, sensível para poder perceber que na época do Natal o clima fica melhor, né? As pessoas ficam mais humanas, mais sensíveis, mais toleráveis, tolerantes, mais, digamos assim, tranquilas. Claro que essa regra não se aplica a todo mundo, mas a maioria das pessoas no período do Natal procura ser uma pessoa melhor, porque o Natal ele encanta, ele inspira, ele harmoniza, ele tranquiliza, ele envolve. Mas aí que está a nossa grande reflexão de hoje. Por que não o Natal o ano todo? Por que aquele clima de paz, de fraternidade, nós não cultivamos todos os dias da nossa vida? A teoria é muito interessante para que a gente possa fazer um ensaio daquilo que nós queremos, mas a verdade se aplica no dia a dia. Nas conversas, nas relações, já falamos aqui também das nossas relações com a nossa família, sabemos e vale a pena sempre relembrar que o nosso grande, maior e primeiro desafio é realmente o ambiente familiar, onde nós temos que tolerar e ser tolerados, onde nós temos que ter paciência e também pedir paciência, ou melhor, nós temos que ser pacientes e também pedirmos paciência. Pois é, esse desafio é o nosso primeiro e grande desafio, mas não apenas na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, na academia, na aula de dança, não sei o que você efetivamente faz no dia a dia, mas nós sabemos que os desafios são grandes das relações. E a convivência intrapessoal, aquela convivência você com você mesmo, tentar se permitir, se amar, se cuidar, se preservar, se respeitar, respeitando as nossas vontades, dizendo sim quando é para dizer sim, dizendo não quando é para dizer não. Não o contrário, né? Às vezes a gente troca. Às vezes a gente diz sim quando quer dizer não, e às vezes a gente diz não quando quer dizer sim. E há uma agressão muitas vezes internas por conta disso. Mas aí fica aí a nossa grande reflexão e o tema desse nosso bate-papo de hoje. Mas e aí? E o Natal? Tem uma frase do querido Eliezer Seton, que é um poeta alagoano, de uma música maravilhosa dele, que ele encerra a música dizendo que o Natal, se verdadeiro, há de ser o ano inteiro. Paz na terra aos bons de coração. O Natal, se verdadeiro, de fato, há de ser o ano todo. E aí é que está essa reflexão que hoje estamos aqui batendo esse papo. Vamos trazer o Natal para os nossos dias, para todos os dias do ano. Vamos trazer aquela sensação de acolhimento, de paz, de tolerância, todos os dias. E aí você me fala assim, mas Hugo, é difícil pra caramba, eu tô com um problema lá no meu trabalho, eu tô com um problema com meu filho, com o marido, com a esposa, seja lá quem for. Eu entendo, concordo e respeito. Eu sei que as relações, como já dissemos aqui, não são fáceis, mas é o nosso maior desafio. E vale a pena lembrar que, digamos assim, os maiores desafios do ser humano são as relações, seja ela intrapessoal e interpessoal, ou seja, nós com nós mesmos e nós com os outros. E, consequentemente, claro, os outros conosco. A partir do momento que a gente começa a entender essa logística, olhar a vida de uma forma muito mais transcendental, a gente começa a perceber de que todos nós temos, de um lado, a oportunidade de melhorar e colaborar com a melhora, seja de uma pessoa, de um grupo ou de uma situação. Ao mesmo tempo, nós temos a responsabilidade. Esse é o nosso grande desafio.
melhorar as relações, ter mais paciência, mais amor, mais tranquilidade, mais afeto. Sabemos que na teoria é muito tranquilo, mas na prática, no calor do dia a dia, é muito desafiador. Mas, de novo, aí que está toda a beleza do processo. Nós temos que entender que esse desafio é o nosso grande chamamento. E não vamos arranjar desculpas, vamos arranjar soluções. E aí você me pergunta, mas Hugo, por que efetivamente arranjar desculpa? Porque nós, e como arranjaríamos essas desculpas? Porque numa relação, né, onde o marido cobra da mulher, onde a mulher cobra do marido, essa relação muitas vezes está condicionada à melhora do outro. Olha que coisa interessante. Ah, mas eu faço o que tem que ser feito, eu só vou conseguir melhorar, só vou conseguir me tornar uma pessoa melhor se aquela pessoa colaborar, ou se aquela pessoa se tornar uma pessoa melhor. A culpa é dela, a culpa é dele. Nós arranjamos a todo momento culpados para os problemas do dia a dia. Claro que minimamente, o outro tem sua parcela de colaboração, seja positiva ou não. Mas ninguém é culpado sozinho. E quando a gente começa a entender melhor essa engrenagem da vida, a gente percebe que não existe culpados nem inocentes. Todos nós estamos dentro desse contexto e vamos mudando de posição de acordo com o cenário e com a situação. Quando a gente começa a olhar a vida de uma forma muito mais, digamos, transcendental, muito mais macro, a gente começa a ser mais paciente e tolerante com o outro, sobretudo com nós mesmos. Esse é um grande desafio e esse é o nosso grande chamamento. Vamos pensar na vida como uma escola, como já trouxemos essas reflexões aqui em outros momentos. Sabemos que a Terra, o planeta Terra é uma escola e a vida, de certa forma, é uma lição. Olha que bacana. Quando a gente olha a vida dessa maneira, é como se os problemas eles começassem a se dissipar. Olhar a vida de uma forma muito mais macro, muito mais transcendental, entendendo a engrenagem e os motivos, as razões pelas quais as coisas acontecem, é o nosso grande desafio e, ao mesmo tempo, é o nosso grande triunfo. É como se você estivesse numa sala toda nebulosa ou com muita fumaça e daqui a pouco você começa a olhar a vida numa engrenagem muito interessante que, de fato, nós temos que aprender, nós temos que nos melhorarmos, nós temos que colaborar para que o outro melhore. Claro, nós no nosso tempo, ao nosso tempo e o outro também ao tempo dele ou no tempo dele. Entendendo essa engrenagem, é como se você estivesse numa sala cheia de fumaça e daqui a pouco você abre as janelas, abre a porta ou as portas, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, daqui a pouco aquela fumaça começa a ir embora. O cheiro vai ficar, o resquício naturalmente fica, mas a nebulosidade vai cada vez mais melhorando. Quando nós entendemos a vida dessa forma, os problemas eles passam a ter um sentido. E vale a pena nós lembrarmos que quando a gente passa por um problema, ou quando nós passamos por uma dor, quando essa dor tem um sentido, um propósito, a vida fica mais leve. E aí você me pergunta, mas Hugo, eu não estou entendendo muito o que você está querendo dizer com dores mais leves. Como assim, se a dor, digamos, no mesmo momento, ela é a dor que a gente está sentindo. Mas quando a gente passa a entender essa dor de uma forma muito mais significativa, com um propósito, aquela dor, ela passa a ser uma transformação. Ela passa a ter digamos assim, um brilho diferente. Quer uma prova disso? Imagina só que você é uma bailarina e você está com muitas bolhas no seu pé, mas você vai fazer a grande apresentação da sua vida. Você vai continuar treinando. E aquelas dores, elas vão continuar doendo, mas elas não te paralisam. E a dor de uma mãe que vai ter seu filho, ou que está passando pelo momento de parto desagradável, dores, incômodo, situação, digamos assim, muito delicada, né, naquele momento ali, mas aquela dor vai dar passagem ao grande ou a um dos grandes amores da sua vida. E daqui a pouco ela escuta o choro do seu bebê. E a vida passa a ter muito mais cor. Mesmo naquele momento de dor extrema,
ela consegue sorrir. Percebe que quando a gente entende e coloca muito mais amor, que por sinal é outro ingrediente fundamental para que a gente possa entender a vida de uma forma muito mais plena, muito mais clara, luminosa, reluzente. Então, quando a gente começa a entender isso, aquelas dores que seriam muito pontuais e vazias e muitas vezes daria até, digamos, motivo para reclamação, para queixas ou lamentos, mas a partir do momento que você ressignifica as suas dores, aquele filho que tanto te dá trabalho, quem sabe muito em breve ele vai ser o seu orgulho. Talvez valha a pena conversar com um profissional para te ajudar a lidar com aquela determinada situação, ou com aquele neto, ou com aquele marido que tanto te dá dor de cabeça, ou com aquela esposa tão impaciente, crítica, ou com aquele pai que já não tem mais paciência, ou às vezes o contrário, quando nós já não temos mais paciência com os nossos pais. E esquecemos que muitas vezes, no passado, eles cuidaram da gente, deram toda a atenção, deram sua energia e às vezes até a sua própria saúde para que a gente pudesse chegar nessa idade adulta. Mas nós, devido ao calor do dia a dia, muitas vezes perdemos a paciência. E perdemos a paciência e não encontramos mais a paciência. E muitas vezes perdemos a paciência, não encontramos mais a paciência e nem nos preocupamos em procurar resgatar essa paciência que nós perdemos. Vamos refletir juntos? E o Natal, hein? Feliz Natal para você. Eu, como já disse lá no início desse bate-papo, eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Quem sabe você está vendo esse vídeo justamente no período do Natal. Passaram aí esses meses, né? E você está vendo o Natal, então calhou direitinho. Mas se você está vendo esse vídeo justamente no meio do ano, eu quero dizer que o Natal pode ser não apenas em dezembro, mas todos os dias. O Natal ele acontece sobretudo no nosso coração, no nosso mundo mental, na nossa postura, no nosso comportamento. As palavras inspiram, mas os exemplos, você já sabe, os exemplos arrastam. Eu sei que é desafiador para todos nós. É desafiador, naturalmente. Todos nós estamos atravessando os nossos barcos, vivendo os nossos desafios, enfrentando os nossos monstros. E na maioria das vezes, esses monstros, eles são intrapessoal. São monstros que nós nos deparamos todos os dias quando olhamos no espelho, com a nossa procrastinação, com as nossas faltas, com as nossas dívidas, dívidas com a nossa própria consciência, com as nossas fraquezas. Mas a partir do momento que a gente decide verdadeiramente sermos pessoas melhores, quando nós decidimos verdadeiramente sermos pessoas melhores, nós damos o primeiro grande passo. É claro que esse primeiro grande passo não significa caminhar a caminhada toda. Claro que não. O primeiro grande passo é o início de uma jornada de altos e baixos, de noites e de dias, de sol e de chuva. Mas a partir do momento que nós vamos caminhando, nós vamos percebendo a beleza do processo, a beleza do percurso. E o Natal passa a ser verdadeiro. Não apenas em dezembro, mas o ano inteiro. E essa vontade nos serve como luz que ilumina o nosso caminho para as pessoas que nós ajudamos, para as situações que nós começamos a perceber de uma outra maneira. Os problemas passam a ter um novo sentido, os desafios passam a ter cor. Aquilo que antes eu reclamava, eu entendo que é um processo colocando mais amor nas nossas relações. Nós só vamos conseguir aprender e a ensinar se nós colocarmos amor. É provado cientificamente que aqueles professores que ensinam com muito mais amor, com muito mais afeto, e aqueles alunos que percebem essa sensação, essa energia de amor, eles aprendem muito mais. Os alunos aprendem muito mais e os professores se tornam muito mais felizes. Lembrando que a todo momento nessa vida, nesse teatro maravilhoso da existência, nós vamos, digamos assim, mudando de lado. Em momentos nós somos professores,
em momentos nós somos alunos. Isso indifere da sua formação, do seu grau de instrução. Isso indifere, por exemplo, da sua idade, se você tem 30, 80, 70, 15 anos. A todo momento nós estamos sempre aprendendo e ensinando. Em momentos diferentes e tem momentos que até isso se confunde. Nós aprendemos e ensinamos no mesmo instante. Mas caminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, e o Natal, hein? Vamos cultivar essa beleza, essa harmonia, essa psicosfera maravilhosa do Natal todos os dias? Eu acho que é interessante. Jesus se aproxima do planeta Terra na noite de Natal, mas ele pode se aproximar todos os dias no nosso coração. E quando isso acontece, nós entramos numa sintonia. Sabe quando você sintoniza uma rádio ou um canal de televisão e você consome aquele conteúdo que tanto te inspira, te agrada ou te anima, seja lá o que for? Então, por que não sintonizar essa frequência mentalmente no nosso Mestre Maior Jesus, para que a gente possa sentir essa vibração ou essas vibrações de paz, de amor, de fraternidade, de alegria, de união, de transformação e aplicar isso no nosso dia a dia, mesmo com um cenário diferente do que a gente gostaria. Mesmo quando as nossas relações familiares já estejam tão desgastadas. Esse é o nosso grande papel. Eu já falei para você e repito, temos consciência que não é fácil para ninguém. Mas é justamente esse desafio que nos faz ter a glória de triunfar num campo de batalha psíquico, social, seja ele qual for, tendo um adversário muito, digamos assim, voraz, que são as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas raivas, as nossas desmotivações. Quais são as desmotivações? É quando nós desconhecemos ou ignoramos os motivos que nos levam à ação. Mas vamos olhar para o céu, vamos encher o nosso coração de ânimo, de amor, na certeza de que transformar os ambientes, sobretudo intrapessoal e interpessoal, em lugares melhores para se viver, para se conviver, é o nosso primeiro e grande desafio, sobretudo no ambiente familiar, e ao mesmo tempo é o nosso papel. Pense nisso. Que o Natal, se verdadeiro, seja o ano todo. Que o Divino Criador nos possibilite a paz na Terra, nos possibilite a harmonia. E lembrando, meus amados amigos e irmãos, que o Divino Criador age nas criaturas através das criaturas. Existe uma hierarquia universal. Deus não vem pessoalmente socorrer, nem você, nem eu. Não temos esse relato, né, de que Deus veio e colocou alguém fisicamente nos braços. Não. Temos uma hierarquia. Jesus desceu à Terra e trouxe todo o ensinamento. E ele tinha os seus discípulos, que eram, de certa forma, seus parceiros do dia a dia, que propagaram todo o seu conhecimento, todo o seu legado. E existem os discípulos dos discípulos. E por que não? Nós, você e eu, nós podemos e devemos ser mensageiros da paz, da esperança, do amor, do afeto, da harmonia. Não de uma forma ilusória, como os super-homens e super-mulheres de Hollywood, mas de uma forma muito real, fazendo a boa ação aonde mais é desafiador, como dissemos, que é o nosso ambiente familiar e nos ambientes que nós participamos, seja no nosso trabalho, nossa academia ou nossos grupos sociais. Sobretudo, no nosso mundo mental. Fica aqui essa sugestão para você, para que a gente possa caminhar juntos, para que a gente possa trazer essa melhoria de vida, esse horizonte. Lembrando que a perfeição é um horizonte. Ela não existe para mim e para você nesse plano que nós estamos. A perfeição é um horizonte que cada vez mais nós vamos caminhando e vamos encontrando novos horizontes. E vamos melhorando, um pouquinho que seja. Fica aqui esse convite para você, para mim, para que a gente possa juntos fazermos a nossa parte aonde nós estejamos. Eu desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. E o Natal
se verdadeiro, de fato, há de ser o ano todo. Um beijo grande e a gente vai se encontrar muito em breve. Valeu. Tchau.